Gostaria de deixar uma pergunta para os irmãos. Por que o homem é tão importante para Deus? Essa é uma pergunta que eu quero que os irmãos guardem por um pouquinho só. E a palavra do Senhor diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Amém? Podem se assentar. Irmãos, é tão engraçado quando Deus começa a falar nos nossos corações, antes mesmo de iniciar o culto. E cada oportunidade que é dada durante o culto, Deus vai confirmando com uma palavra, Deus vai confirmando num louvor. E a gente fica com a certeza de que quando nós olhamos a Bíblia, estudamos a mensagem, a gente tem a certeza que não foi do nosso coração, que veio diretamente dos céus. E eu quero dizer para os irmãos que é uma palavra simples, muitas pessoas podem já ter conhecido, mas Deus ministrou muito forte em meu coração e eu quero passar para os irmãos. Amém? A parábola do tesouro escondido é o nome do texto. Antigamente Jesus usava as parábolas para facilitar, para que as multidões, os discípulos, entendessem o que ele queria dizer. Ele usava as parábolas com o que acontecia naquela época. Vamos supor que naquela época passava-se cavalos, ele usava os cavalos para falar. Naquela época lançavam raios, ele usava os raios para falar, né? Tem várias passagens na Bíblia que fala como parábola. E essa parábola quer dizer que na antiga Israel era de costume as pessoas que tinham bastante dinheiro, bastante riquezas, não falo dinheiro em espécie, reais, dólar, nada disso. Eu falo em espécie, ouro, diamantes, joias preciosas. Era comum que eles escondessem, enterrassem, né, essas riquezas nos campos. Porém, muitas das vezes, creio eu, que poderia ser em vários lugares diferentes. Por quê? Porque aquela terra antigamente era invadida frequentemente. E para que eles não perdessem as suas riquezas, eles escondiam. Porém, um certo homem, um belo de um dia, procurando riquezas, tesouros escondidos, ele encontrou um. Só que ele não tinha o dinheiro para comprar o tesouro. Então o que ele fez? Ele não poderia chegar no proprietário e falar assim: olha aqui, Pedro, eu achei um tesouro escondido no seu campo e eu quero comprar. Não, ele não poderia fazer isso. Então o que ele fez? Ele retornou à sua casa, feliz da vida, vendeu tudo o que ele tinha, levantou o máximo de valor em dinheiro que ele tinha para comprar o campo e não o tesouro. Ele chegou no Pedro e falou para o Pedro que queria comprar o campo. Irmãos, o que eu quero dizer hoje? Encontrar tesouro naquele campo era muito raro antigamente. Eu quero que os irmãos repitam comigo a palavra raro. Eu sempre quis fazer isso. Eu acho bonito. Porém, o que acontece? Ele vendeu tudo o que ele tinha e foi para comprar o campo. Às vezes, irmãos, muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, nós somos batizados pelo Espírito Santo nas águas, passamos pelo batismo das águas, mas não fomos batizados com o Espírito Santo para falar em línguas ou ter outros dons. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor e enterramos o que Deus nos deu de graça. Deus nos dá de graça. E mesmo assim nós não utilizamos, nós não usamos o que Deus nos deu de graça, o que Deus nos concedeu. Eu quero diferenciar para os irmãos a palavra de preço e valor. Preço. Isso aqui tem um preço. Essa caneta custa aproximadamente R$2, R$3 no máximo. Isso é preço. Tesouro não tem preço. Tesouro tem valor.
Vamos supor, nos dias atuais, que eu ganhasse essa caneta do meu avô, que é falecido há anos. Para mim, essa caneta não teria o preço de R$3, mas teria um valor de consideração, de gratidão, de amor ao meu avô. Quando a gente fala das coisas de Deus, e a palavra de Deus diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido, muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, mas não estamos buscando o tesouro que está escondido. O tesouro nós não encontramos no raso, o tesouro nós encontramos no profundo. Nós precisamos cavar, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos conhecer a palavra. Irmãos, o mais gostoso de tudo isso é começar a comer a palavra, e quando a gente começa a entender, é tão gostoso que a gente não quer parar de pesquisar, de buscar, de conhecer. Porque se o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, eu quero conhecer e receber o meu tesouro escondido. Mesmo que para isso, irmãos, nós precisamos abdicar de muitas coisas deste mundo. Quem disse para você que ser crente é fácil? Não é. Mas não dá para nós ficarmos na mesmice. Não dá para nós continuarmos com as águas batendo na nossa canela. O raso não nos leva a lugar nenhum. Nós precisamos mergulhar no Espírito Santo, conhecer o que é verdadeiramente de Deus. Irmãos, muitas vezes nós nos deparamos com situações difíceis, complicadas. Esse texto que o Max leu, eu deixei até aqui marcado para eu repetir apenas um pedaço, que eu acho que agora eu não vou saber onde que eu coloquei, onde que eu marquei. E o que me veio à cabeça, foi o que aconteceu exatamente ontem com aquele rapaz que deixou um vídeo antes de se suicidar. Vocês viram? Depois eu tenho, se vocês depois quiserem ver. É um rapaz bonito, trabalhador, solteiro, filho de alguém, irmão de alguém. Você vendo ele falando, parecia que ele assim, não tinha noção. Ele falava, eu não preciso de nada. Aliás, eu sei do que eu preciso, eu tenho, eu posso. Mas aqui tem um bloqueio. Aqui tem um bloqueio, ele fez assim. Isso é puro aflição, demônio. E o que nós estamos fazendo aqui na casa de Deus, esperando da quarta-feira para vir para o culto, esperando da domingo para vir para o culto, enquanto almas estão perecendo lá fora, e a gente não está fazendo nada. Por que não bateu na nossa janela? Por que não bateu na nossa casa? Porque na casa do vizinho não dói na gente? É mentira, irmãos. É mais uma alma que se perdeu. É mais um jovem que foi perdido. O inimigo está furioso. Jesus está voltando, o inimigo não quer perder. Ele não quer perder almas para Cristo. E nós não podemos continuar calados. Nós não podemos continuar sem fazer nada, com os braços cruzados. Eu disse que os dons de Deus é dado de graça. Se você não fala em línguas estranhas, eu não falo em línguas estranhas, irmãos. E eu me lembro perfeitamente que na vigília eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, eis-me aqui, me batiza com teu Espírito. Mas no tempo de Deus não é o meu tempo, irmãos. É no tempo de Deus. Se eu preciso me aprofundar mais, se eu preciso cavar mais, para que o meu tesouro seja encontrado, eu vou fazer. Eu não dependo de pastor, eu não dependo do meu esposo para que isso aconteça. Eu dependo de mim. A oportunidade é dada para cada um. E que cada um possa fazer exatamente o que Cristo quer que a gente faça. No livro de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para nos salvar e para salvar todos que nele crê.
E para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o amor de Cristo por nós. Isso é o verdadeiro amor de Cristo por nós. A Bíblia fala que mesmo que uma mãe abandone um filho, jamais Deus abandonaria-nos. Por mais tribulações que nós passamos, por mais problemas que nós passamos, nós estamos buscando um reino de glória, um reino misterioso, aonde lá não haverá choro, aonde lá não haverá pranto, onde lá não haverá problema, onde lá não haverá fome, lá só haverá glória, graça, santificação. E é esse o motivo, irmãos, que nos faz estarmos aqui hoje, vivos, louvando e buscando a Deus. Se tudo que Deus nos dá é de graça, nós não podemos, irmãos, ficar sentados aqui na igreja com a boca fechada. Nós precisamos abrir as nossas bocas. Eu não falo só de vocês, eu falo de mim também. Nós precisamos abrir as nossas bocas para pregar a palavra de Deus, para mostrar ao mundo que existe um único caminho e que o caminho é Cristo. Para o mundo pode ser muito complicado achar um tesouro, mas nós conhecemos o caminho e nós precisamos mostrar para o mundo o verdadeiro caminho. Não podemos ser hipócritas em pensar ou imaginar que não precisamos nos mover. O marketing é o que faz a propaganda do negócio, não é? Às vezes não tem banner, não tem faixa, não tem anúncio, não tem lugar nenhum sobre um item. Mas se a pessoa comprou, gostou, ela vai começar a propagar. E vai fazer com que o produto seja mais vendido. Vai fazer com que o produto seja reconhecido. Eu ainda não sei, eu não posso afirmar que ainda existe. Porque assim, pela Bíblia, enquanto... Posso estar errada, mas assim... enquanto tiver algum lugar no mundo que ainda não ouviu a palavra de Deus, ainda Jesus não voltaria. Irmãos, mas está muito próximo. Gente, eu sinto com tanto temor. Eu sinto com tanto temor que a volta de Cristo está próxima. Que cada dia que passa, eu quero me aprofundar na experiência com Deus. Eu quero me aprofundar na divindade do Espírito Santo. Eu quero ser íntima de Deus. Eu quero olhar e Deus falar assim para mim: sois bem-vindos, benditos de meu Pai. Essa é a frase que eu quero ouvir. E eu quero, irmãos, que todos tenham essa mesma oportunidade. Quando a gente fala em tesouro escondido, a gente pode falar em tantas coisas, irmãos. Em tantas coisas. Eu separei um texto aqui, aonde fala da parábola dos talentos, aonde diz exatamente: e também será como um homem que saiu de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. E a cada um de acordo com a sua capacidade. Deus conhece cada capacidade de cada pessoa que está aqui dentro. Porém, se Deus te deu 1 talento, sabendo que você é capaz de cuidar, sabendo que você é capaz de fazer que esse talento prospere, que esse talento multiplique, não guarde ele, irmão. Porque se você guardar, olha só quem guarda. É repreendido e chamado de mau e negligente. É assim que lá, quando você for se apresentar para Cristo, você vai querer ser chamado? Não, irmãos. Nós vamos querer ser chamados assim: vinde benditos de meu Pai. Eu quero que Jesus olhe para nós e realmente fale isso. Porque é por este motivo que nós estamos aqui. Quando eu fiz a primeira pergunta, por que o homem é tão importante para Deus? Eu acho que a resposta é muito simples. Deus nos deu a graça
de estar aqui. Nós somos o único ser vivo. O único ser vivo capaz de conversar diretamente com Deus. Nós não precisamos de um carro para falar com Deus. Nós não precisamos de uma casa para falar com Deus. Nós não precisamos de intercessão de um amigo para falar com Deus. Deus nos deu a graça para falar diretamente com Ele. E é por este motivo que nós estamos aqui. A Bíblia fala que Deus nos deu poder e o domínio de tudo que está debaixo dos nossos pés. Se a Bíblia fala isso, olha o quão importante nós somos para Deus. Se nós formos imaginar, numa ministração que eu fiz há uns tempos atrás, eu falei do início do mundo, da formação do mundo. Se nós formos imaginar o que é o ser humano hoje, dentro dessa imensidão de galáxias, planetas, nós não somos nada, nós somos meramente pó. Mas vocês entenderam o que eu disse? Que nós somos os únicos seres vivos que temos diretamente contato com Cristo. Irmãos, não existe coisa mais maravilhosa que isso. Se Deus nos deu este poder, se Deus nos deu essa autoridade, nós não podemos ficar dentro da casa de Deus com a boca fechada. Nós não podemos ficar na rua de boca fechada. Nós precisamos buscar almas. Nós precisamos falar do amor de Deus. Nós precisamos pregar a palavra de Deus e falar o quão maravilhoso é Cristo. Não possamos enterrar os nossos talentos, irmãos. Não possamos enterrar os nossos dons. Deus, Ele dá os nossos dons. Quem não faz, não tem problema. Depois você vai se ver com Ele. Porém, Deus levanta outro e capacita outro. O que a gente precisa é concluir a obra de Deus. E nós fomos os escolhidos. Nós fomos os escolhidos para isso. Amém? Todos continuam aqui? Amém. Uma coisa que eu achei bem importante também, irmão, para trazer hoje aqui, é que não é fácil jejuar. Não é fácil orar. Eu me lembro, recentemente, eu conversei com Deus e falei para Deus assim: Deus, eu tenho 2 propósitos. Um propósito foi na campanha. O outro propósito foi na minha oração de madrugada. Eu trabalho o dia inteiro, todos os dias. Eu não forço o corpo físico para trabalhar, mas a minha mente eu forço muito. E o cansaço da mente, no meu ponto de vista, é muito pior que o cansaço do corpo físico. E quando você consegue desligar a cabeça e dormir, e o engraçado é que Deus te incomoda e te acorda para orar mesmo. Quando você fala para Ele: Senhor, me acorda para orar, de alguma forma Ele te acorda. E às vezes você está lá deitado e você fala: ai, Senhor, eu queria dormir só um pouquinho, eu não vou nem levantar, posso orar deitada? Aí vem um cutucão. Não dá para orar deitada, é um propósito que você fez. E eu comecei nesse meu propósito. E um belo de um dia, minha mãe recebeu uma ligação de uma irmã muito abençoada de São José. Não conhece a minha vida, não conhecia o meu propósito. E ela falou para minha mãe assim: irmã Nadege, fala para tua filha que Deus disse que é para ela continuar no propósito dela. E quando Deus falou isso, que minha mãe me falou, eu estava trabalhando, irmãos, eu comecei a chorar. E as pessoas da minha sala não conseguiam entender por que eu estava chorando, perguntando se eu estava passando mal. Eu falei assim: não. É que eu acho tão bonito e é tão gostoso quando a gente está fazendo alguma coisa e a gente pensa: Deus não está me vendo. Não, Deus está te vendo. E por mais dificuldade que nós tenhamos, Deus está vendo o nosso propósito. Deus está ouvindo as nossas orações. Deus está ouvindo os nossos clamores. Eu imagino uma mãe orando, chorando por um filho que está desviado, que está nas drogas, que está andando em má companhia.
a oração, o desespero, a dor em clamar a Deus. E às vezes ela pensa que Deus não está ouvindo, mas Deus ouve, irmãos. Muitas das vezes basta e precisa que nós nos esforçamos mais, nós buscamos mais, nós saímos da nossa zona de conforto. Porque a partir do momento que nós sairmos das nossas zonas de conforto, você pode ter certeza que maravilhas do Senhor você vai ver, que bênçãos você vai alcançar. Eu tenho fé nisso, irmãos, porque eu sou testemunho vivo. Eu sou o testemunho vivo do que Deus fez na minha vida. Eu sempre peço para Deus continuar me transformando, continuar me curando, continuar me transformando, continuar me curando, continuar me transformando. Porque cada dia que passa, por mais difícil que seja, eu não quero sair dos pés de Deus. Eu quero poder um dia falar: eu encontrei o meu tesouro escondido. Eu achei o meu tesouro. E se o tesouro é semelhante ao reino dos céus, eu quero estar no reino dos céus. E eu trago, irmãos, essa mensagem para todos os irmãos exatamente por isso. O salmista Davi, certa vez, questionou a Deus. Eu só não lembro o salmo. Perguntando por que Deus se importava tanto com o homem. Deixa eu ver só se eu pego aqui. E quando eu deixei, acho que é Salmos 8. Acho que é Salmo 8. E quando eu deixei isso separado, aqui mesmo, ó, ele fala assim: quando eu contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto eu: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Irmãos, se naquela época o salmista Davi, que era do coração de Deus, servo do Deus vivo, se preocupou em questionar a Deus, porque nós não somos nada, nós somos realmente pó. Então nós não podemos desperdiçar a nossa oportunidade que nós temos aqui hoje. Quando a Nicole foi chamada para louvar o hino da harpa e eu brinquei ali, eis-me aqui, é pura verdade, irmãos. Quando a gente louva o hino dos jovens e fala, eis-me aqui. Quando eu estou lá na rua e falo, eis-me aqui. Quando eu sou chamada para ministrar, mesmo que eu não tenha curso de teologia, eu falo, eis-me aqui. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso desenterrar os meus talentos. Eu preciso desenterrar os meus dons. Quem tem dom de louvar, louve. É o Espírito Santo que deu. Quem tem dom de falar em línguas, fale. É o mesmo Espírito Santo que deu. Quem tem dom de pregar a palavra, pregue. É o Espírito Santo de Deus quem deu. Tudo é nos dado. Então, irmãos, eu falo para os irmãos hoje, o que Deus dá de graça, que a gente possamos fazer bom uso, com muita sabedoria, com muito amor de Deus, e não deixar que o inimigo cale as nossas bocas, e que nós possamos sim continuarmos unidos em busca de um reino que não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá clamor. O único clamor que haverá vai ser de glória, de santo, de aleluia. Bendito é o Senhor, bendito é Deus, Rei dos exércitos de Israel. É muito difícil hoje estarmos aqui e ver que Jesus está voltando e muitas almas estão perecendo. E muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus perecendo. Que esta mensagem, irmãos, continue falando no coração de cada um que se encontra aqui hoje. A gente estuda várias maneiras, visualiza várias formas de falar. Mas quando a gente está aqui em cima,
a gente não consegue seguir muita coisa porque a gente tem que dar lugar ao Espírito Santo. E quando a Tamires estava orando pela minha vida, eu falei para Deus que eu diminua, que o Senhor cresça, que seja feita a tua vontade e não é minha, que a tua palavra seja passada para todos os irmãos que estão aqui, que seja guardada em cada coração. Então eu creio que durante este culto inteiro Deus vem falando com cada um dos irmãos. E quem está aqui hoje era para realmente ouvir o que Deus tinha para falar. Que os irmãos fiquem com muito amor de Deus, com muita bênção de Deus, e que cada um possa, no seu esconderijo do teu quarto, buscar a Deus e sair do raso e ir para o profundo. Porque no profundo nós encontraremos o grande tesouro que é Cristo. Amém? Eu quero agradecer a minha rica oportunidade, mas antes disso, eu quero informar aos irmãos a ausência do meu esposo. A Tawane até brincou que graças a Deus que é um de cada vez em casa, porque daí um cuida do outro, né? A semana passada eu não vim porque eu estava com Covid, e essa semana o Elias está com dengue. E o homem é um pouquinho mais fraco, né? Do que a gente. Um pouco manhoso. Mas graças a Deus, ele está se recuperando bem, né? Que Deus abençoe, dê força, beba bastante água. E que nós possamos estar sempre ligados na presença do Senhor. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. E as palmas louvam ao Senhor. Amém?